Sabe, existe uma dor, tipo, completamente silenciosa, que quase ninguém tem a coragem de admitir em voz alta. Nossa, sim. É um assunto super delicado, né? Muito. E olha, não tô falando daquela velha dor de nunca ter começado algo por medo. É algo muito mais incômodo, que fica martelando lá no fundo da mente. Sei bem no que a gente tá falando. É a dor de ter começado uma jornada, de ter acreditado naquilo com toda a força, de ter investido um tempo precioso, dinheiro, energia emocional e simplesmente ter parado no meio do caminho. A gente conhece muito bem esse lugar, né? É o famoso cemitério das boas intenções. Exatamente. É aquela matrícula na academia que durou, sei lá, 3 semanas cravadas. Ou aquele livro incrível que tá com um marcador preso na página 47 há uns 6 meses. Nossa, pegando poeira na mesa de cabeceira. Ou então, aquele grande projeto de vida, sabe? Aquela ideia de negócio que ia mudar tudo, mas que hoje a gente nem tem mais coragem de abrir a pasta no computador, porque dá um aperto no peito. Dá mesmo. E pode ser até aquela rotina de orações, de conexão espiritual, que começou com um fogo imenso num domingo à noite e foi esfriando até virar um absoluto silêncio. É verdade. E o mais cruel dessa experiência, o que mais machuca a gente, não é nem o fato de ter parado em si, mas o que a gente faz e logo depois disso. O julgamento, né? Sim, a gente começa um processo severo de autopunição e culpa. A pessoa olha para o violão encostado ou para a planilha pela metade e a conclusão automática é sempre uma condenação moral. A gente sempre se pergunta por que nós somos tão fracos, né? Por que nos falta tanta força de vontade? Tipo, o que tem de errado com a gente? Exato, a gente leva para o lado pessoal. Mas a grande mudança de perspectiva, aquela que realmente vira a chave, é entender que essa é a pergunta errada. Com certeza. A questão certa, que muda o jogo por completo, é tentar entender o que está de fato acontecendo dentro da engrenagem da nossa mente quando a gente desiste. E existe uma resposta para isso. E é fascinante. É muito fascinante, porque ela une a mais pura biologia cerebral com a solução espiritual mais antiga e testada do mundo. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 4º encontro da nossa imersão aqui no Guias Mentais. É um prazer estar aqui de novo. O nosso aprofundamento de hoje tem uma missão muito clara. A gente vai descer até a raiz dessa ferida da desistência e entender como reverter isso de uma vez por todas. E olha, o que é fundamental a gente estabelecer logo de cara, até para tirar esse peso das costas de quem nos ouve agora, é que não estamos falando de uma falha de caráter. Não é preguiça. Não, a preguiça moral não é a verdadeira vilã aqui. Trata-se, na verdade, de um choque brutal entre o nosso hardware humano, que é extremamente primitivo, e os objetivos modernos que a gente tenta alcançar hoje em dia. Tá, então a nossa conversa de hoje vai desconstruir essa culpa e mostrar essa engenharia invisível por trás do foco, né? Isso mesmo, a gente vai desmistificar a resiliência. Então vamos desempacotar isso com calma, porque para entender a solução, a gente primeiro precisa olhar para debaixo do capô e entender a máquina. Exatamente. A biologia da coisa. Afinal, do ponto de vista científico, por que nós desistimos? O que a ciência diz sobre essa autossabotagem interna que parece incontrolável? Então, o que é realmente fascinante aqui é uma verdade que pode ser meio desconfortável de aceitar, sabe? O nosso cérebro, na sua estrutura mais básica, não foi desenhado para terminar projetos complexos. Não mesmo. Não. Ele foi desenhado puramente para nos manter vivos até o dia seguinte. Ponto. E a grande confusão moderna começa com uma substância chamada dopamina. Ah, a famosa dopamina. A gente escuta muito sobre ela, né? Sim, popularmente a gente ouve em todo lugar que a dopamina é o hormônio do prazer, a molécula da recompensa. É o que todo mundo fala. Mas, neurologicamente falando, ela é o hormônio da antecipação. Pera, antecipação? Então a dopamina funciona mais tipo como o trailer de um filme do que como o filme em si. Essa analogia é perfeita, exatamente. Ela surge na expectativa de que uma recompensa está chegando. É por isso que sentimos aquela energia absurda nas primeiras semanas de um projeto novo. Aquela euforia de comprar um caderno novo para o curso? Isso! O cérebro está antecipando o resultado brilhante. Só que aí a realidade bate à porta. Chega a 3ª semana. Ou o 2º mês, que é quando a coisa complica. Pois é. O esforço físico ou mental aumenta exponencialmente, a novidade evapora e, o mais crítico,
Os resultados visíveis e palpáveis ainda não apareceram no horizonte. Tá, entendi. A balança desequilibra. O esforço sobe demais e a recompensa não vem na mesma velocidade. E a biologia cobra caro por isso. Nesse exato momento, ocorre uma verdadeira guerra civil interna. Como assim, uma guerra? O nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro mais evoluída, a área responsável pelo planejamento de longo prazo e por pensar no futuro, começa a perder a batalha de braço para o sistema límbico. E o sistema límbico faz o quê, exatamente? O sistema límbico é uma estrutura muito mais antiga lá no centro do cérebro, totalmente focada na sobrevivência imediata, nas emoções e principalmente na economia de energia. Economia de energia, tá. Então, na ausência de resultados rápidos, hoje, o sistema límbico liga uma sirene de emergência e avisa: olha, isso não vale o custo calórico. O perigo é iminente. Pare agora e guarde energia. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia da nossa rotina, ver se faz sentido. Manda. É como se o nosso sistema límbico fosse um smartphone que já está com a bateria viciada. O sistema operacional dele percebe que a energia está caindo para 15%, 10%. Tô acompanhando. E aí, automaticamente, ele começa a fechar todos os aplicativos pesados em segundo plano para o aparelho não desligar de vez. Genial. Ele vai lá e fecha um aplicativo de escrever o TCC. Fecha o treino de perna na academia. Fecha aquele diálogo difícil para salvar o casamento. Porque tudo isso consome muita memória RAM, muita bateria mental. Essa imagem é clinicamente precisa. O hardware neurológico está apenas fazendo aquilo para o qual ele foi programado por milhares de anos, que é economizar bateria para garantir a sobrevivência. Nossa, isso tira muito peso da culpa. Tira, né? O grande problema, a falha na Matrix, vamos dizer assim, é que nós vivemos numa era onde a sobrevivência física já está relativamente garantida para a maioria das pessoas, mas os nossos objetivos mais cruciais simplesmente não têm retorno imediato. É verdade. Escrever um livro leva anos de silêncio, né? Construir uma carreira sólida, educar um filho, manter um relacionamento duradouro, tudo isso exige um esforço contínuo e diário que o sistema límbico enxerga como um desperdício perigoso. Mas aí eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque isso levanta uma questão enorme para mim. Pode fazer. Se a nossa biologia sempre pede para a gente parar e economizar energia quando não há retorno imediato, como é que a humanidade construiu pirâmides? Boa pergunta. Como é que alguém consegue terminar um doutorado ou chegar às bodas de ouro num casamento? A evolução é tão lenta assim que não atualizou o nosso software? É bem por aí. Porque, puxa, se a biologia está declarando guerra contra o nosso destino, parece que a gente já entra no jogo perdendo, né? Mas é aí que a coisa fica interessante. Se a gente conectar isso com a história humana, percebemos que, para vencer essa guerra e construir a civilização, o ser humano precisou acessar um sistema operacional superior à própria biologia. Ah, então existe um sistema superior? Sim. E o ponto cego da nossa geração é que quase ninguém mais ensina como acessar esse sistema. Se a pessoa confia apenas no instinto e na motivação biológica, a desistência é inevitável. Faz todo sentido. A gente precisa de uma âncora que seja mais pesada que o nosso próprio instinto de conservação, sabe? E aqui é que a nossa imersão de hoje fica realmente profunda. Porque se a nossa biologia nos sabota ativamente, onde a gente encontra um manual de instruções desse sistema superior? Exato, onde procurar? A resposta, por incrível que pareça, está documentada na arquitetura mental demonstrada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Vamos fazer uma viagem no tempo para uma história muito específica que ocorreu na região da Samaria. Essa história é um estudo de caso perfeito. Sim, o relato que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, mostra Jesus sentado à beira do poço de Jacó. E o texto faz questão de enfatizar o estado físico dele, o que é muito importante para a gente aqui. Importantíssimo. Era quase meio-dia, o sol estava a pino, ele estava exausto de uma viagem a pé muito longa, com sede e, de acordo com o contexto todo ali, com muita fome. Ele estava no limite da biologia humana. Total. Os discípulos, inclusive, tinham ido à cidade comprar comida. E é justamente nesse cenário de esgotamento total que acontece aquela famosa e longa conversa com a mulher samaritana. E a genialidade desse texto para o nosso tema de hoje
Tá no que acontece logo depois dessa conversa. Quando os discípulos finalmente retornam da cidade trazendo comida, eles olham para o estado físico de Jesus e insistem, tipo, Rabi, come alguma coisa. A viagem foi dura. Era o mínimo, né? O corpo devia estar implorando. E aí Jesus, no auge do déficit biológico e do cansaço extremo, solta uma frase que deixa todo mundo confuso. Ele vira e diz: eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos ficam totalmente perdidos nessa hora. Ficam sussurrando entre si, né? Sim, achando que alguém da aldeia tinha trazido uma marmita escondida para ele enquanto eles estavam fora. A preocupação era super terrena. Mas Jesus explica o que aquilo significava. Ele diz: meu alimento é a fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, traduzindo isso, o que uma declaração dessa significa em termos práticos de funcionamento da mente? Olha, essa passagem não é apenas um ensinamento teológico. Ela é um tratado avançadíssimo de psicologia do propósito. Nossa, que forte isso. Pensa bem, Jesus não estava dizendo que a motivação dele era a aprovação daquelas pessoas na Samaria. Não era o medo do fracasso. Não era a busca por seguidores ou influência social. Tá. Ele estava afirmando que o ato de completar a obra, de transformar a vida daquela mulher e cumprir a missão, era literalmente o que sustentava ele em pé. O propósito estava tão internalizado, tão soldado na identidade dele, que essa motivação simplesmente se sobrepôs à necessidade biológica mais básica e urgente de todas, que é a fome. É como se o sistema límbico gritasse: coma e descanse. Mas o sistema superior dizia: termine a obra. Perfeito. É exatamente esse o conflito vencido pela clareza de propósito. Entendi a profundidade espiritual disso e é lindo. Mas eu quero trazer isso para o chão de fábrica agora, para a nossa vida cotidiana. Vamos lá. Faz todo sentido ter uma motivação transcendental quando se é o salvador da humanidade falando de vida eterna. Mas e como uma pessoa comum aplica isso quando está apenas tentando terminar de preencher uma planilha chata de Excel para o fechamento do mês no escritório? É o choque de realidade. Né? Não é um pouco de exagero comparar o pagamento de boletos com a missão divina do Poço de Jacó? Essa provocação é excelente, porque é justamente aí que a maioria das pessoas tropeça. A psicologia moderna chama essa âncora de motivação intrínseca transcendente. Motivação intrínseca transcendente. Gostei do nome. E o grande segredo é que ela não se trata da tarefa em si. A planilha do Excel, de fato, é chata e não salva o mundo, vamos ser sinceros. Definitivamente não. Mas a motivação transcendente conecta a planilha com a identidade de quem a preenche e com o impacto daquela ação. Como assim o impacto? Quem trabalha com essa motivação não está apenas preenchendo células num computador. A pessoa está provendo dignidade para a própria família, está construindo um caráter de excelência, está trazendo ordem para o caos de uma empresa que sustenta dezenas de empregos. Percebe a diferença? Nossa, muda tudo. A tarefa é a mesma, mas a lente é outra. E a ciência de dados comportamentais hoje confirma isso. Pessoas que conseguem enxergar esse fio invisível entre a tarefa banal e um propósito maior, completam muito mais tarefas, resistem à frustração e sofrem infinitamente menos com o tédio. Que fantástico. O que Jesus demonstrou ali no poço foi a forma perfeita, extrema, de operar através dessa identidade intrínseca. Então, no fim das contas, o grande segredo da produtividade e da constância que a gente tanto busca não é uma técnica mágica de administração de tempo. É uma mudança profunda de identidade. É de dentro para fora. Isso inverte completamente a forma como a gente costuma encarar qualquer objetivo. A gente começa de fora para dentro, tentando organizar a agenda, quando deveria ser de dentro para fora. Exato. E sabe quando a gente esbarra numa verdade tão profunda assim, que muda a lente através da qual enxergamos o nosso próprio cansaço? Eu sinto que a nossa missão de estar aqui conversando toda semana se justifica muito. Com certeza. É por isso que a gente faz isso. É por isso que a gente precisa que essas ideias cheguem mais longe. Então, para quem está acompanhando a gente aqui e sentiu que essa chave virou na mente agora, esse é o momento perfeito para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esta imersão. Ajudem a espalhar a mensagem. Essa ação super simples que faz o algoritmo entender o valor da conversa, ajudando guias mentais a crescer e a levar desenvolvimento mental e espiritual para muitas outras pessoas que podem estar à beira de desistir de algo importante hoje. E vale reforçar para a nossa audiência que a nossa jornada de transformação de mentalidades não para quando esse áudio acaba, né? Nunca.
O Guias Mentais também está lá no Instagram, cheio de conteúdos e pílulas diárias exclusivas. Além disso, nós temos e-books fantásticos que já estão disponíveis, todos preparados com o mesmo rigor, o mesmo carinho e com essa finalidade única de ajudar no desenvolvimento pessoal de quem nos acompanha. Materiais de primeiríssima qualidade. E olha, para a gente interagir e fortalecer essa nossa comunidade, eu quero fazer um pedido. Vá agora nos comentários ou nas nossas redes sociais e digite a palavra-chave propósito. Uma palavra forte. Ou então, abra o coração e compartilhe com a gente qual é aquele grande projeto que tem sido uma batalha diária para terminar. Deixa registrado lá porque a gente lê tudo e se inspira. A gente adora ler as histórias de vocês. E fica o lembrete de sempre. Toda segunda-feira nós temos um novo episódio no canal, que vai ao ar pontualmente às 20 horas. É o nosso compromisso marcado com a renovação da mente. E, retomando o fio da nossa conversa, a gente precisa falar de um outro ponto. Porque o desafio não acaba na descoberta do propósito. Não, achei que a gente já estava com a chave mestra na mão. Ter um porquê forte é apenas a primeira camada da armadura, o que nos leva a um segundo obstáculo que é muito mais sutil e perigoso. Lá vem. Qual é o obstáculo agora? O detalhe crucial aqui é que ter um propósito não blinda ninguém contra os desvios. E não tô falando das tentações óbvias, sabe? Das coisas moralmente ruins ou da pura preguiça de ficar no sofá. Tá, não é óbvio. O perigo real, aquele que destrói os maiores projetos, mora quando coisas excelentes tentam nos tirar da rota original. Nossa, isso levanta um ponto vital que a gente precisa dissecar agora. Existe um conceito na psicologia comportamental que é fundamental a gente conhecer, chamado de desvio nobre. É um termo genial. Muito! E para ilustrar como isso funciona na prática, vamos olhar para outro momento da trajetória de Jesus. Logo depois daquele milagre grandioso e incontestável da multiplicação dos pães e peixes. A multidão fica maravilhada, né? Fica em êxtase. E não eram apenas fãs. Politicamente, era um povo oprimido pelo Império Romano, buscando desesperadamente um líder. Eles olham para Jesus, que acabou de alimentar milhares de pessoas a partir do nada, e decidem, vamos pegar esse homem e fazê-lo rei à força agora mesmo. Eles queriam resolver o problema político na hora. Sim, eles queriam colocar a coroa na cabeça dele ali. Era a chance de ouro de ter poder político, influência imediata, acabar com a pobreza da região e, na lógica puramente humana, resolver um monte de problemas sociais sem nunca precisar passar pela agonia e humilhação da cruz. Se fôssemos analisar isso pelo ponto de vista estritamente humano, estratégico e até filantrópico, seria uma oportunidade irrecusável, né? Total, um atalho perfeito e cheio de glória. Mas o que Jesus faz diante da coroa que é oferecida? O texto diz que ele recusa, vira as costas para a multidão e se retira novamente para o monte, completamente sozinho. E o que é fascinante analisar aqui é o motivo dessa recusa, né? Jesus introduz na prática a defesa absoluta contra esse tal de desvio nobre. Isso mesmo. Mas explica pra gente como a gente define esse desvio nobre no meio da nossa confusão diária. Então, funciona assim. O maior inimigo de quem quer concluir um projeto importante e de longo prazo dificilmente é a vontade de ficar no sofá maratonando série. A preguiça é óbvia demais, a gente reconhece e luta contra ela de frente. A preguiça a gente vê chegando de longe. O maior inimigo é aquela nova oportunidade reluzente, aquele convite incrível que surge exatamente no momento em que o seu projeto atual entra na fase mais árida e difícil. Ah, o famoso timing. Sim, pode ser uma ideia nova para abrir outra empresa, um convite para liderar um comitê voluntário, um novo curso que parece indispensável para a carreira. Tudo coisas boas. Tudo coisa boa. Tem uma roupagem de propósito, parece algo imensamente útil e até espiritual às vezes. Mas, no fundo da nossa neurologia, é apenas o sistema límbico criando uma rota de fuga altamente sofisticada, disfarçada de virtude. Exatamente como o nosso comportamento diante do navegador de internet. Como assim? Imagine que a pessoa está lendo um relatório denso do trabalho ou estudando para um concurso pesado. Chega lá na página 20, o cérebro começa a doer. O sistema límbico grita que está gastando muita energia. O alarme disparou. Aí, em vez da pessoa simplesmente fechar o computador e assumir para si mesma, eu desisti, vou ver memes, o que ela faz para não sentir culpa? Ela faz algo útil.
Exato. Ela abre uma aba nova para pesquisar novas técnicas de produtividade. Ou tipo, como otimizar o tempo de leitura. Nossa, clássico. Ela tem a ilusão completa de que está sendo super produtiva. Afinal, ela está pesquisando sobre estudo. Mas na verdade ela só abriu uma aba de fuga porque encarar o texto principal ficou desconfortável demais. É o desvio nobre na veia. Só que aí me vem uma dúvida cruel. Como separar o joio do trigo nessa hora? Essa é a grande questão. Como a gente diferencia o que é uma porta aberta de verdade, uma bênção ou oportunidade real de crescimento, do que é apenas o nosso cérebro morrendo de medo do desconforto e usando um disfarce bonito? Olha, essa é a pergunta que separa quem termina as coisas de quem apenas começa. E a resposta está na regra implacável do timing, do tempo das coisas. Tá, como funciona essa regra? É preciso prestar muita atenção ao momento exato em que a novidade aparece. Se a oportunidade perfeita, aquela ideia maravilhosa de um novo negócio ou projeto social, surge batendo na porta justamente quando o trabalho que já havia sido assumido entra na fase do tédio, da dor, da repetição. Quando o bicho pega. Isso, quando fica difícil. Se a oportunidade surge bem aí, a probabilidade matemática de ser uma armadilha do sistema límbico é gigantesca. Puxa vida, é quase sempre uma fuga. Jesus foi para o monte sozinho porque ele tinha a absoluta clareza de identidade e de missão. Dizer sim para a coroa antecipada seria dizer não para a cruz. E sem a cruz, sem passar pelo processo de dor e sacrifício, não haveria ressurreição. A obra central não estaria completa. Nossa, que lição de f... Se a gente consegue identificar essa armadilha mental, o próximo desafio lógico é a execução pura, né? Como manter o prumo no meio da tempestade. Isso nos leva diretamente para o momento definitivo dessa nossa imersão de hoje. O ápice. Nós já entendemos a falha biológica do cérebro, já analisamos o poder da motivação intrínseca transcendente, já identificamos a sedução sutil do desvio nobre. Mas e na trincheira da vida real, no meio da dor? É a hora da verdade. A resposta está na maior demonstração de foco da história. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. O cenário agora é a crucificação. O ápice do sofrimento humano. O corpo falindo por asfixia, a humilhação pública, o abandono dos amigos. E no meio daquela agonia física, que é até difícil da gente descrever, o que estava ocupando a mente de Jesus. A linha de chegada, o tempo todo. Impressionante. É nesse instante dramático que ele pronuncia com o último fôlego a palavra tetelestai, que é traduzida nas nossas Bíblias como está consumado. Está consumado. Mas o peso dessa palavra no idioma original grego é riquíssimo. Tetelestai era um termo comercial, contábil, usado no cotidiano daquela época. Sério? Em termo contábil. Sim. Quando um cidadão pagava uma dívida até a última moeda de cobre, o credor pegava o documento e carimbava com a palavra tetelestai. O significado era claríssimo: dívida totalmente paga. Não falta mais nada, o trabalho acabou. É impressionante pensar nisso. A mente dele não estava focada no prego atravessando a pele. Não estava focada no escárnio de quem assistia lá embaixo. Estava totalmente projetada na obra concluída, no selo final da missão. É o foco absoluto no resultado final que precisava ser alcançado. Mas a pergunta que não quer calar para o nosso lado humano é: nós somos cheios de falhas. Ninguém acorda numa terça-feira de manhã com a resiliência emocional de Cristo. Quem dera, né? Imagino que exista um método, tipo um passo a passo, para a gente treinar essa capacidade de concluir as coisas aqui na Terra, certo? Com certeza. O propósito maior não anula a necessidade de método e de rotina. Ufa! E nós podemos extrair 3 ferramentas muito práticas, baseadas nesse modelo da mente de Jesus, para aplicar na nossa rotina quando a vontade de desistir bater forte. Legal. Qual é a primeira? A primeira ferramenta é: defina o seu porquê espiritual antes de dar o primeiro passo. É preciso dar um endereço para a dor. Um endereço para a dor. Gostei disso. Se alguém vai começar uma dieta rigorosa, escrever um livro de memórias ou sentar para consertar um relacionamento quebrado, não adianta perguntar apenas o que eu ganho com isso. É raso demais. É preciso ir na raiz,
qual é a obra maior que precisa ser completada através desse esforço. Ou seja, em vez de um escritor pensar, tipo, vou sofrer meses escrevendo isso para ver meu nome na capa e ficar famoso, o pensamento que sustenta a dor deveria ser outro. Qual seria? Deveria ser, eu vou escrever cada parágrafo porque existe um leitor específico lá na frente, talvez alguém que eu nem conheça, que precisa exatamente dessa mensagem para não desistir da própria vida. Perfeito, é exatamente isso. Quando a dor do processo ganha um endereço, ganha um rosto, ela deixa de ser apenas um incômodo e se torna um sacrifício suportável e com significado. Nossa, muito forte. E a segunda ferramenta? É desenvolver a capacidade quase rude de dizer não para coisas que são genuinamente boas e louváveis, mas que afastam a pessoa da missão principal já foi estabelecida lá atrás. É ter a coragem de desagradar quem traz a oportunidade nova, né? Sim. Se algo novo e brilhante cruza o caminho no exato dia em que o projeto atual parece não ter futuro nenhum, ative o alerta vermelho da regra do timing. Feche a aba do navegador, diga não. E a terceira ferramenta? Como a gente traz a força do Tetelestai para uma terça-feira chuvosa e sem motivação no escritório? A terceira prática é a mais física de todas. Pratique o Tetelestai nas microtarefas do dia a dia. A gente precisa entender que foco e conclusão não são dons mágicos que caem do céu, sabe? Não, é um talento nato. Não são músculos neurológicos. A capacidade monumental de Jesus de dizer está consumado lá na cruz não surgiu do nada de repente. Ela foi construída por milhares de pequenos tetelestes ao longo de mais de 30 anos de vida. Faz muito sentido. Cada tábua cerrada na carpintaria, até o fim, cada conversa difícil terminada com atenção plena, cada caminhada exaustiva completada, tudo isso foi um treino. Então a repetição do hábito fortalece o circuito, né? Exato. Então a dica prática para quem está ouvindo é: pegue uma tarefa minúscula que está sendo adiada na sua casa ou no trabalho há semanas, uma gaveta para arrumar, um e-mail difícil para responder. Aquela pequena pendência que drena energia. Isso, pegue essa única coisa e termine, não deixe para amanhã, termine hoje. E ao terminar, feche os olhos por um segundo e declare internamente: está consumado. E olha, o objetivo aí não é celebrar o impacto gigante daquela tarefa boba, mas celebrar o fato inegociável de ter cruzado a linha de chegada de algo que começou. Exatamente isso. Isso treina o nosso sistema nervoso. Tipo, avisa para o cérebro que nós somos pessoas que terminam o que começam. É exatamente esse o mecanismo. Cria-se um novo circuito neural no cérebro. A pessoa condiciona a mente a associar o ato de completar tarefas com a própria identidade. Fica mais natural com o tempo. Com a repetição, a força dessa identidade baseada no propósito começa a atropelar aquele impulso primitivo do sistema límbico que só queria poupar energia. O cérebro aprende, finalmente, que a recompensa real está na conclusão. Sensacional. E o que isso tudo significa para o quadro geral da nossa existência? Se a gente amarrar todas essas pontas da biologia do cérebro com a espiritualidade que a gente discutiu hoje. Significa entender de uma vez por todas que a história de Jesus Cristo não foi um roteiro escrito para esfregar na cara da humanidade um padrão moral impossível de se alcançar, só deixando a gente frustrado. Não foi para gerar culpa. De jeito nenhum. Foi, na verdade, a demonstração final, em carne e osso, daquilo que a natureza humana é genuinamente capaz de realizar quando está habitada pelo espírito e ancorado em um propósito que transcende a nossa própria sobrevivência biológica. Uau! A resiliência verdadeira e inabalável nunca vai brotar de força de vontade pura, de dicas de redes sociais ou de vídeos motivacionais com música épica de fundo. Ela nasce apenas de uma identidade profunda e inegociável com a missão. Olha o que a gente tira daqui hoje, muda absolutamente tudo. Porque nos faz perceber que existe uma obra no mundo, um projeto, uma família, uma criação que só pode ser completada por meio da combinação única de habilidades, de feridas curadas, da história de vida e da bagagem extremamente específica de cada pessoa que está nos ouvindo agora.
Tem coisa que só essa pessoa pode fazer. Exatamente. Se essa pessoa cruzar os braços e não fizer o que foi chamada para fazer, vai ficar uma lacuna permanente na história que ninguém mais poderá preencher. É uma responsabilidade linda. Então, o grande pensamento provocativo que a gente quer deixar para todo mundo levar para o travesseiro hoje não é ficar remoendo o passado, sabe? Sem autopunição. Sem se martirizar perguntando por que eu fui tão fraco e desisti tantas vezes, o passado já foi. A pergunta definitiva, aquela que realmente aponta para frente é: qual é a obra que nos foi confiada? Essa é a pergunta de ouro. Porque a partir do minuto em que houver clareza cristalina sobre isso, a desistência simplesmente perde a força de atração. Perde mesmo. Guias mentais. Porque a mente renovada muda tudo. Muito obrigado pela companhia de excelência e mais um aprofundamento. E lembrem-se, voltamos na próxima segunda-feira pontualmente às 20 horas com mais uma imersão. Até lá!